Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo hoje, quarta-feira, dia 20 de março de 2013. Bom dia para você que está nos assistindo na parte da manhã, boa noite para você que nos assiste na reapresentação, que acontece após o Telefatos e também após a meia-noite. Hoje a nossa entrevistada é a doutora Francisca Barreiro, ela é diretora clínica do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, médica intensivista e nefrologista. Falhou o nome aqui, eu queria lembrar das doenças dos rins aí. Certo. Falhou. Tudo bem? Tudo Seja bem-vinda. Bom dia, a gente agradece realmente pela oportunidade de estar aqui, colocando algo que tem angustiado muito o nosso coração. E vai ser muito bom a gente estar compartilhando com vocês e com a população essa nossa luta para provar que realmente os nossos amigos que foram há pouco tempo condenados numa primeira instância em Poços de Caldas, e a gente está aí numa luta muito grande, mas uma luta verdadeira de provar a inocência dos nossos amigos. Muito bem, vamos falar desses e de outros assuntos, aproveitar a sua presença aqui. Então, se você quiser, já pode começar a ligar e participar, mandar a sua pergunta 3721-6955. 3721-6955. Dou bom dia também para o Hélio Scalvi. Dobradinho. Companheirão essa semana aí, forte. Semana o cachê vai ser dobrado, viu, Deu? Atenção, hein? Bom dia, Carol. Bom dia, doutora. Bom dia aos amigos de Poços de Caldas. Nessa noite já fez um friozinho, já baixei meus moletons. Hein? Baixei os moletons do armário. Tá delícia. Eu adoro o frio de Poços de Caldas. Eu também. Muito bom. Aliás, eu acho que essa é uma característica desse nosso povo aqui, né? Gostar do frio, porque também se não gostar vai fazer o quê? Né? Não tem pra onde ir, né? Carol, tudo bem? Tudo bem, bom dia, bem-vinda Francisca. Eu fiquei muito contente, sabia que a Francisca é a mãe do nosso correspondente internacional do programa da tarde, do Tiago, mandar um beijão pra ele. Fiquei muito contente de saber. Seja bem-vinda, viu, Francisca? Obrigada. Vocês estão falando de friozinho? Pois é, hoje, agora às 8h02 foi a entrada do outono, então já estamos aí no outono, por isso que o friozinho já chegou gostoso. Seja bem-vinda ao vivo até às 9h, 37216955 pelo telefone e Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com pelo Messenger. O Fábio está no Facebook, se você preferir interagir pela rede social. É facebook.com/o Jornal do Sul de Minas. Vamos falar de saúde e, infelizmente, lamentamos a perda do cantor Emílio Santiago, aos 66 anos, faleceu hoje, nesta manhã, do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Ele estava no CTI e sofreu um AVC isquêmico no dia 7 de março. Então, iniciando a entrevista com a doutora Francisca, doutora, eu quero inicialmente fazer uma pergunta que eu fiz ontem para o doutor Tasca, ele esteve aqui e é importante falar a respeito disso. Pelo menos eu acho que pode ser um bom indício para que possamos transmitir às pessoas, à população, a todos que acompanham esse caso, a diferença de procedimentos, de protocolo existente na época, 96, né, eu acho, 97, por aí. Certo. E o que era feito, o que era necessário para se captar, buscar um órgão, saber que aquele órgão está disponível em algum ponto, ou da cidade, ou da região, ou do Brasil, que seja, e após essa captação, o implante, né, em um paciente. Então, é muito importante, Zabrana, que a gente conheça, né, a história dos transplantes em Poços de Caldas e como era o cenário da legislação na época que durante 10 anos nós tivemos transplante em Poços de Caldas. Vamos falar. Nós iniciamos os transplantes em Poços de Caldas em 1991 até 2001, ou seja, durante 10 anos. Eu me sinto muito à vontade de estar aqui conversando com vocês sobre o assunto, porque um ano antes de começarem os transplantes em Poços de Caldas, eu já trabalhava na Santa Casa. Ou seja, eu estava ali presente antes de se iniciarem os transplantes, durante os 10 anos de transplantes e até aos dias atuais. E durante esses 10 anos em que houve transplantes em Poços de Caldas, a gente tem que chamar a atenção para uma figura muito importante, pioneira no tratamento dos pacientes renais em Poços de Caldas. Essa é a figura do Dr. Álvaro Ianez, um excelente profissional titulado em nefrologia e medicina intensiva. Dr. Álvaro Ianez, assim como ontem o Dr. Tasca colocou que o Dr. Tasca foi o pioneiro da medicina intensiva em Poços de Caldas, foi o Dr. Tasca quem trouxe a medicina intensiva para cá. O Dr. Álvaro Ianez foi o pioneiro no tratamento dos pacientes renais crônicos, de Poços e região. Então, a primeira diálise que foi feita em Poços de Caldas, o primeiro serviço de terapia renal substitutiva, começou com o Dr. Álvaro Ianez.
Ou seja, os pacientes cuja função renal, que não tem função renal, eles precisam, para continuar vivendo, eles precisam de um tratamento que substitua a função dos rins, que é da filtração do nosso sangue. E esse tratamento através do serviço de hemodiálise ou diálise peritoneal, né, que seria uma conversa talvez mais técnica. Mas quem proporcionou esse início de tratamento para os pacientes de Poços e região, para que eles não tivessem que se locomover para outros locais ou outros estados, foi o Dr. Álvaro Yanhês. Então ele foi um pioneiro e foi um sonho que ele teve de iniciar esse tratamento aqui. E isso então nós louvamos o Dr. Álvaro por essa atitude. E ele também tinha um sonho que era oferecer a esses pacientes que dialisavam em Poços, que eram da microrregião ou de outras cidades próximas que não pertenciam também à nossa microrregião, ele tinha um sonho que esses pacientes também tivessem um acesso aos transplantes renais. Porque o acesso em outros locais era bem mais difícil. E através desse sonho ele foi pioneiro em implantar os transplantes em Poços de Caldas, para a nossa microrregião e outros locais que também se inscreviam aqui. Então, através dessas duas atitudes, ele veio atender às carências e necessidades dos pacientes renais crônicos da nossa região. E isso, lógico, não sozinho, começou com ele, mas outras pessoas, então, se juntaram, né? Nós nefrologistas, trabalhando nesse serviço, a equipe de transplante se preparou e realmente nós nos tornamos um núcleo transplantador no sul de Minas. Então, quando se fala em MG Sul Transplante, era porque no sul de Minas, o núcleo transplantador, o principal centro e que atuava ativamente, era aqui em Poços de Caldas. Mas não só nós éramos centros transplantadores nessa época, como também outros locais. Então, em Minas Gerais, nós sabemos que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, mas haviam núcleos de transplantes, centros transplantadores, principalmente em Uberlândia, em Montes Claros, em Juiz de Fora, em Poços de Caldas e em Belo Horizonte. Lembra que assim, eu disse que nós começamos em 1991. O primeiro transplante no Brasil, sem haver legislação de transplante, começou em 1960 em São Paulo. O primeiro transplante em Minas Gerais começou em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, em 1969. Ou seja, de 1969, primeiro transplante em Minas Gerais, até 1997 não havia uma lei de transplantes. Ou seja, cada centro transplantador, ele fazia os seus transplantes, cada transplante era comunicado à Secretaria Estadual de Saúde, ao Ministério de Saúde, cada transplante tinha um registro, tinha um histórico, nada era ilegal, não existia a lei regulamentando isso. Essa lei, então, ela só veio em 1997. E a partir dessa lei, em 1997, houve um tempo de adaptação para que todos esses centros transplantadores, então, eles se regulamentassem. Cada centro agisse de uma forma uniforme. Então, quando se diz que os transplantes em Poços de Caldas eram clandestinos, porque não estavam debaixo de uma lei, não havia uma lei até 1997. E de 97 até 2001, não só Poços de Caldas como centro transplantador, mas esses outros locais que eu disse, inclusive Belo Horizonte, eles tiveram esses 4 anos para se adaptarem. E, na verdade, a partir desses centros trabalhadores pioneiros, desses centros transplantadores em Minas Gerais pioneiros, é que o Ministério da Saúde, em determinado momento, definiu através dessa lei que era importante centralizar essa atuação. Então, até nessa época, esses centros transplantadores trabalhavam de uma forma descentralizada, prestando conta do seu trabalho ao Estado e ao Ministério da Saúde, mas eles eram regionalizados. Cada um cuidava dos seus pacientes, da sua lista única. Então, nós, assim, somos bem claros, e isso está muito colocado por todos os peritos, por todos os médicos que coordenavam os transplantes em Minas Gerais, que todas essas centrais na época, todos esses centros transplantadores, eles eram legítimos. Eles passaram a ser realmente totalmente regulamentados em 2001.
Deixa eu ver se eu entendi o que a senhora falou. Fez o histórico todo aí. Só quer dizer, então, que na época em que ocorreram os casos que hoje estão em julgamento, não existia fila ainda, é isso? A fila sempre existiu. Só que até 2001, essas filas únicas, elas ainda são regionalizadas, mas nessas filas nós tínhamos a fila dos pacientes inscritos em Poços de Caldas e região, uma fila única aqui. Uma fila dos pacientes inscritos em Uberlândia e região. Uma fila de pacientes inscritos em Montes Claros, inscritos em Belo Horizonte. A partir da regulamentação destes centros, e o nosso centro, ele passou a ser a sede em Pouso Alegre, não mais em Poços de Caldas. Por que Pouso Alegre e não Poços de Caldas? Porque nós sabemos que a nossa regional, representante da Secretaria Estadual de Saúde na região sul, próximo a nós é Pouso Alegre. Nós, como Poços de Caldas, a gente sempre quis ser uma regional de saúde, mas isso sempre ficou em Pouso Alegre. Então, essas listas eram regionalizadas. Essas listas ainda são regionalizadas, mas com um controle agora na Secretaria Estadual de Saúde e no Ministério da Saúde. Muito bem. Hoje em dia existe a central de captação, né? É uma central que regulamenta o Brasil inteiro. Certo. É isso? Então, existe o Sistema Nacional de Transplante. Então, a nível de Ministério da Saúde, existe o Sistema Nacional de Transplante. Ele tem todos os pacientes que estão aguardando em fila e ele tem ali no cadastro dele todos os resultados do HLA, que é a identidade genética de todos esses pacientes. E tem as CNCDOs, que são as centrais de notificação, distribuição e captação de órgãos. Então, existe a central estadual, que comanda as centrais regionais. Então, nós temos a central estadual em Belo Horizonte. E na nossa região, a nossa CNCDO, a nossa central de notificação, distribuição e captação, a nossa regional está em Pouso Alegre. Ou seja, se existe um potencial doador falecido em Poços de Caldas, nós deveríamos comunicar a Pouso Alegre, que é a nossa central regional. Pouso Alegre entra em contato com a central estadual em Belo Horizonte, comunica nesse doador, e Belo Horizonte já comunica o Ministério da Saúde que tem o potencial doador. Então, durante esse processo de doação, esses 3 locais estarão interligados, acompanhando esse processo de doação, acompanhando na lista quem são os potenciais receptores e dentro desses potenciais receptores, qual realmente vai receber esse transplante. Então, isso é definido pelas centrais. Legal. Nós estamos hoje entrevistando aqui a doutora Francisca Barreiro, estamos falando a respeito de transplantes, o que aconteceu, né, o que ela pode nos informar a mais por parte do hospital. Afinal de contas, a Santa Casa foi um dos protagonistas, né, o hospital em si, a pessoa jurídica do hospital esteve diretamente envolvida nesses casos. Então queremos as suas participações através do telefone 3721-6955, também através do Messenger do MSN Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, ou ainda através do facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nós vamos a um intervalo e voltamos em instantes. Dicas de economia DEMAI. Olha o desperdício! Toda vez que você deixa a torneira aberta enquanto escova os dentes, gasta em média 3 litros de água. Se você escovar os dentes 4 vezes por dia, o gasto pode chegar a 12 litros. Por isso, mantenha a torneira fechada e só abra quando for enxaguar os dentes. Tá tudo bem? Seja racional. Use água com inteligência. Uma campanha da Prefeitura de Poços e DEMAI. A Rússia está mais perto do que você imagina. Conheça o maior e um dos mais exóticos países do mundo pelo menor preço. De 6 a 19 de maio de 2013, viaje pela beleza indescritível das paisagens russas. Poéticas, generosas, variadas e misteriosas. De cidades históricas, aldeias, mosteiros e florestas que se observam pelas janelas da vida a bordo de um navio. Faça já a sua reserva na APC
Tour, agência de viagens, 35 3722 2277. A Excelência é uma empresa que está há mais de 3 anos no mercado, atendendo Poços e região, e possui 3 vertentes de atuação: consultoria, treinamentos e pesquisa. Somos a única empresa do sul de Minas com profissionais certificados pela Microsoft, e nós temos treinamentos em Office para empresas, que são personalizados, voltados para a melhoria da produtividade. Utilizamos de técnicas quantitativas e qualitativas para desenvolver os seguintes tipos de pesquisa de mercado: viabilidade econômico-financeira, cliente oculto, avaliação da administração municipal, enquetes eleitorais e avaliação de mercado. Você rasteja pela internet ou realmente navega por ela? Desbrave o mundo das redes sociais, e-mails e trabalhos escolares com mais velocidade e qualidade de sinal. Aqui você fica preso pela satisfação e não por um longo contrato. Faça um teste e comprove. Pare de rastejar pela internet. Venha para a AutoCenter e tenha banda larga de 1 mega por apenas R$ 39,90 por mês. AutoCenter, a internet com planos ideais para você e sua empresa. Escuta essa! Pizza Catarino por R$ 23,90. A preferida da cidade, agora em promoção. Escolha entre mussarela e marguerita, por apenas R$ 23,90. Demais pizzas, R$ 29,80. Ligue 3722-4488 e peça a sua. Pizza Catarino. O IPTU que o Beto paga ajuda o Arthur a ter um lugar melhor para brincar. O IPTU que a Sônia paga ajuda o Carlos a andar tranquilo nas ruas. O IPTU que o Luiz paga ajuda a Dona Maria a ter um atendimento de qualidade. Com o trabalho da Prefeitura, Poços de Caldas vai se tornar uma cidade cada dia melhor para se viver. E você também pode fazer a sua parte. Pague seu IPTU em dia e ajude a trazer qualidade de vida para as pessoas e melhorias para toda a cidade. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, entrevistando a doutora Francisca Barreiro. Doutora, em relação a... Está sendo feita uma campanha, né, que é essa aqui, depois a gente mostra com maior riqueza de detalhes, são panfletos, flyers, né, comumente chamados hoje em dia, explicando para médicos, amigos, pacientes, o que aconteceu, mais ou menos assim, mostrando um argumento de defesa dos médicos que foram condenados em primeira instância em Poços de Caldas. Foram 4 médicos condenados em relação a esses primeiros casos de transplante na época. Certo. Né? E vamos falar dos argumentos especificamente agora, né? Falamos anteriormente da legislação. Certo. Então, por que eles não são culpados? Em relação a esse panfleto que você apresentou, logo que, assim que saiu essa sentença de condenação dos nossos amigos, nós todos, profissionais de Poços de Caldas, que conhecemos esses amigos, a gente sabe que eles têm pelo menos de 20 aí, em termos de 20 a 30 anos de formados. Exercício da profissão. No exercício da profissão, exercício digno da profissão, exercício legítimo da profissão, trabalhando pelo SUS e também através de convênios e particulares, sem distinção no atendimento SUS ou atendimento de convênios e particulares, com toda uma história de bons serviços. A gente vê assim, a importância, né, desses neurologistas, dos oftalmologistas, dos nefrologistas, dos urologistas, toda essa equipe, né, que muitos deles estão sendo aí acusados. A gente vê os serviços prestados aqui. Nunca houve nenhuma queixa no Conselho Regional de Medicina contra nenhuma atividade deles. Todas as atividades deles eram registradas a nível de Secretaria Estadual de Saúde, a nível de Ministério da Saúde. Toda a população de Poços de Caldas que já foi atendida, já teve alguém da família atendido por eles, sabe da conduta ética, da conduta honesta. E quando nós vimos essa situação, nós médicos ficamos inconformados. Muitas vezes as pessoas dizem que isso é corporativismo. Eu acho que isso não é corporativismo, isso é não admitir ser covardes. E nós não iríamos assumir uma atitude de covardia, cruzando os nossos braços e permitindo que os nossos colegas continuem sendo condenados injustamente. Então nós sentimos a necessidade de
trazer para a população, que a população reflita. Elas conhecem esses profissionais, conhecem o trabalho deles. Elas conhecem também o trabalho desenvolvido na Santa Casa. Como o trabalho desenvolvido na Santa Casa é um trabalho importante para Poços de Caldas e região. Como a Santa Casa é um local de referência. Como esses 204 transplantes foram bem-sucedidos. Como através desses transplantes e do trabalho desses profissionais, quantas famílias foram abençoadas através disso. Então, nós realmente não nos conformamos, nós não aceitamos que nós fiquemos calados, que a gente seja covarde no momento desse. Eu sei, por exemplo, que vocês três aqui têm um relacionamento muito bom. E eu sei que se um de vocês for condenado injustamente, vocês se calariam diante disso? Tipo, é problema do meu colega, não é problema meu? Não. Não, doutora, eu até entendo essa reação, né, dos colegas, é louvável, né? Mas da mesma forma como a senhora elencou aí as qualidades dos médicos, né, o caráter ético de todos eles que nós conhecemos, nós devemos lembrar também que nós temos hoje o Ministério Público também é formado por pessoas muito consideradas pela comunidade, pela sociedade como um todo, né? Por que eu só acho, então, que o Ministério Público abraçou essa causa e condenou em primeira instância os seus colegas? Só acha que está havendo por parte do Ministério Público um exagero? Só acha que o juiz, que também tem experiência, ele foi, de uma certa forma, levado pelas informações que constam dos autos? Porque nós estamos falando aqui não de amizade com as pessoas, nós estamos falando de processo em que existem algumas considerações que levaram o juiz que preside o processo a tomar uma decisão. Por que eu só acho, então, que essa decisão foi tomada em desfavor dos seus colegas? Nós temos vários fatos em mãos e nós sabemos que os transplantes, não houve nenhuma acusação durante muitos anos contra os transplantes. E em determinado momento, a partir de uma determinada doação, depois de um tempo dessa doação, que foi uma doação voluntária realmente, né, da família, houve uma acusação, uma denúncia que os transplantes em Poços de Caldas estavam irregulares. Houve uma denúncia que esses órgãos eram retirados sem realmente a comprovação de morte encefálica. Foi uma denúncia muito grave, porque todos os exames, todas as arteriografias demonstram que em todos os transplantes só foram realizados com arteriografia demonstrando que havia morte encefálica. Isso foi muito provado. A gente tem documentação aqui de peritos a nível federal, em que 2 peritos, eles investigam todo o prontuário, eles investigam os exames e declaram: os transplantes impostos estão corretos, os órgãos foram retirados de acordo com o protocolo correto de morte encefálica, não há nada que justifique essas acusações. Então, a gente tem fatos. Nós temos relatórios da Vigilância Sanitária Estadual, em que eles falam que eles vieram, eles entrevistaram as pessoas. Quando fala-se a denúncia que os transplantes eram pagos, eram cobrados, eles entrevistaram essas pessoas e concluem que nenhum paciente, nenhum receptor afirma que ele teve que pagar alguma coisa. Realmente, esses transplantes ocorreram pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós temos assim muitas provas que tudo foi legal. Nós também não conseguimos entender por que essas provas não são aceitas. Então, o que nós sabemos é que os advogados estão agora, a nível de defesa de instância estadual, apresentando novamente essas provas, e nós acreditamos que agora, numa segunda instância, essas provas serão aceitas. Não existe uma prova que a arteriografia não mostrava stop, não mostrava que não havia morte encefálica. Não havia uma prova de tráfico de órgãos, porque todo o fluxo era correto, todo o fluxo a gente tem registros aqui que ocorreu de uma forma correta. Não existe uma prova dessas acusações. Então, eu também faço essa pergunta, nós da classe médica não temos essa resposta. Porque com tantas provas, ainda se insiste na culpabilidade desses nossos colegas. Doutora Francisca, ontem o doutor Tasca fez um comentário aqui de que apareceu uma prova nova, que seria a lista das pessoas
que foram aí beneficiadas, não é? Que foram atendidas com o transplante. Foi isso? Foi mais de 200 casos. Receptadores que receberam. Exatamente. Nos surpreendeu o fato de essa lista aparecer exatamente somente neste momento, que até então o Ministério Público teria aí, né, perdido com essa prova. Como é que pode, num momento como esse, aparecer de repente... Não teria perdido, não teve acesso. Não teve acesso e agora essa prova apareceu. Como é que pode, nesse momento, aparecer? Esse caso chamado de caso número 1, que gerou essa condenação, foi a respeito de uma doação que houve em 18 de janeiro de 2001, de um paciente que teve um derrame hemorrágico e esse paciente evoluiu para morte encefálica. Todo o protocolo foi correto, somente após a arteriografia constatando morte encefálica, né, é que realmente se procedeu à retirada de órgãos. Foi tudo correto nesse caso. E existe uma acusação que, durante essa escolha do receptor, o médico em Poços de Caldas ficaria no telefone intermediando essa venda de órgão. Mas, quando a gente, então, no processo de apuração dos fatos, nós pegamos todo o sistema, o fluxo dessa comunicação que eu disse entre Pouso Alegre, Belo Horizonte e Ministério da Saúde, nós vemos que esse colega realmente estava no telefone, mas ele estava seguindo o fluxo correto. Então, infelizmente, se mudou, né? Se interpretou de uma forma diferente essa atitude que foi tomada. Ele estava tomando uma atitude legal. Mas, em hipótese nenhuma, havia negociação financeira em relação a esses órgãos? Tudo foi provado que não tem como ter negociação financeira, porque nenhum órgão, ele é escolhido à revelia, a pessoa não é escolhida à revelia. A pessoa é escolhida de acordo com uma lista, de acordo com uma autorização, Pouso Alegre, Belo Horizonte, Ministério da Saúde. Perfeito. Essas pessoas, antes desse receptor, ele já tem o seu sangue encaminhado para essas centrais, para fazer uma tipagem HLA, para ver qual é a compatibilidade dele para receber o órgão. Essa lista é por ordem de necessidade, doutora Francisca? Aí, em relação que eu não consegui concluir sobre a pergunta da lista, né, porque essa lista apareceu só agora, nós vemos, então, que nesse fluxo aqui desse dia, está dizendo que mandamos passado o fax para o doutor João, sobre a lista de receptores de rim inscrito em Poços de Caldas. Mas cadê o fax dessa lista de receptores? A gente não encontrava na papelada, cadê essa lista? E agora, eu creio que o MG Transplante, muito preocupado com a nossa situação, eles localizaram a lista e eles passaram um fax dessa lista para o Dr. Álvaro Ienez. Olha, essa lista está aqui, essa lista sempre existiu. E então, essa lista já foi trazida aos colegas interessados na defesa. E será colocada oportunamente, disponibilizada ao judiciário também, para que possa ser inclusa no processo. É uma peça-chave provando que existia essa lista, claro, e que não éramos nós que escolhíamos. Muito bem, nós vamos a um novo intervalo, queremos a sua participação, 3721-6955. Nós temos a imagem da câmera da Serra, exatamente, no alto da Serra de São Domingos, nós temos a imagem da cidade de Poços de Caldas nesta manhã de quarta-feira. Vamos ver? Acredito que já esteja disponível a imagem aí, sim. Muito bem, mostra aí a cidade e bairros. O dia é frio, mas está limpo. Mas está limpo, Ou seja, vai fazer friozinho. Vai fazer, graças a Deus. Vai, depois da faxinha que caiu na madrugada. Frio, né? Bem-vindo mesmo. É bom que refresca. Estamos de volta daqui a pouco. E a sua... O IPTU que o Beto paga ajuda o Arthur a ter um lugar melhor para brincar. O IPTU que a Sônia paga ajuda o Carlos a andar tranquilo nas ruas. O IPTU que o Luiz paga ajuda a Dona Maria a ter um atendimento de qualidade. Com o trabalho da Prefeitura, Poços de Caldas vai se tornar uma cidade cada dia melhor para se viver. E você também pode fazer a sua parte. Pague seu IPTU em dia e ajude a trazer qualidade de vida para as pessoas e melhorias para toda a cidade. A Clínica Terapêutica Oxford hoje se destaca pela sua eficiência, graças à sua conduta, ética e profissionalismo no cuidado com os pacientes e familiares. A principal missão do Grupo Oxford é promover a transformação e o crescimento pessoal do indivíduo e de sua família, através da mudança de estilo de vida. Tratamento revolucionário com maior índice de recuperação, tratamento voluntário, involuntário e compulsória. Em breve, tratamento especializado para o sexo feminino. Clínica Terapêutica Oxford, 35 3722 6463.
80 anos, a Fungotac cuida do bem-estar da população carente de Poços e região, oferecendo atendimento gratuito nas áreas de pediatria, odontologia, neurologia e pré-natal. Na creche, mais de 160 crianças têm acesso à educação, 5 refeições, brincadeiras, atividades físicas. Tudo isso só é possível graças à sua doação. Faça parte dessa história você também. A Fungotac é a minha vida. Colabore você também com ela. Venha você fazer parte também dessa causa. Você é muito importante para nós. Doações 3729-6500. Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Reconquistei minha autoestima. Agora, posso comer e sorrir com segurança. E o melhor, meu tratamento foi realizado sem corte, sem ponto e sem dor. E em apenas um dia. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Dicas de economia DEMAI. Use balde em vez de mangueira. Com um balde, você consegue molhar, ensaboar e enxaguar um carro com no máximo 40 litros de água ou 4 baldes como esse. Já usando mangueira, o gasto chega a ser 5 vezes maior. Pense nisso. Seja racional. Use água com inteligência. Uma campanha da Prefeitura de Poços e DEMAI. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Antes de darmos continuidade à entrevista aqui, eu quero falar a respeito da questão da doação da área do Horto Municipal para a construção do fórum. Segundo informações, ela foi retirada pelo prefeito, esse pedido, esse projeto, e foi emitida uma liminar pelo juiz em Poços de Caldas, cancelando a audiência pública que seria realizada hoje, para falar exatamente dentro deste tema. Algumas irregularidades foram observadas pelo juiz e foi então solicitada a suspensão dessa audiência pública. Nós temos a reportagem que fala sobre as atividades do Legislativo. Vamos ver. O cancelamento da audiência pública para discutir a doação da área do Horto Florestal para a construção do novo prédio do Fórum pegou o presidente da Câmara e vários vereadores de surpresa. O encontro seria nesta quarta-feira às 5 da tarde. Para nós foi uma ducha fria. A gente queria a audiência pública para que as pessoas pudessem vir aqui à Câmara e colocassem os seus pontos de vista, tanto aqueles que são favoráveis, né, como também a grande maioria da população que seria representada por pessoas que não concordam de forma alguma, como eu e os colegas de oposição, com esse projeto totalmente equivocado de doação da área do Horto para a construção de um novo fórum. Eu comparo essas pessoas como uma espécie de artilharia, atirou tanto que acabou acertando a infantaria, quer dizer, deram um tiro no pé. A rigor, impediram que a oposição tivesse aqui na casa um instrumento político interessante para debater, para discutir e para votar, né? Foi isso que eles conseguiram com essa iniciativa surpreendentemente infantil. Mas, independente da realização ou não da audiência pública, o prefeito tomou uma decisão que foi anunciada pelo secretário de governo, Fernando Poço. O projeto que previa a doação da área do Horto Florestal para a obra do Fórum será retirado e será escolhido um novo local. Estamos trabalhando junto com o tribunal, junto com o Fórum, junto com os vereadores, para que a gente busque essa nova área e tente um entendimento para que ocorra a liberação dessa área o mais rápido possível. A do Horto está descartada, não? A do Horto, a princípio, sim. O secretário disse também que já está em negociação com o Tribunal de Justiça para prorrogar o prazo para que seja escolhida uma nova área e a cidade não perca os recursos destinados à obra. O objetivo nosso agora é negociar com o tribunal para que a gente não perca esse recurso e, negociando com ele, a gente poder ter um atraso na liberação dessa área para que a gente tenha esse recurso e não perca o recurso. A prefeitura não pode perder esse recurso. Um outro assunto que também movimentou a reunião de hoje foi a permanência de ciganos na cidade. A situação preocupa os vereadores. A Secretaria de Segurança Nacional não pode fazer nada. Então quem pode? Eles podem tudo. Eles podem gritar, podem fazer festa de bar 2, 3 noites. Com São Paulo, pode bater em mulher. Lógico que a gente não pode generalizar, a gente sabe que tem ciganos bons também, mas infelizmente uma grande parcela dessa comunidade, dessa cultura, se julga acima da lei.
não respeitando polícia, não respeitando Secretaria de Serviços Públicos, se escondendo atrás dessa dita cultura para poder aí atrapalhar o conforto, para poder atrapalhar aí a harmonia desses bairros que são formados, são habitados por pessoas que trabalham, pessoas que merecem o seu sossego, merecem o seu descanso. Puxa vida, hein? Só um detalhe em relação à retirada do projeto da construção do fórum no Horto, acreditamos que realmente seja a mais adequada, a mais inteligente, porque causou uma comoção pública, já seria politicamente negativo para o prefeito nesse primeiro momento. E mostra com essa atitude dele que ele deu o braço a torcer, admitindo que não era o local mais adequado, realmente, né? Eu acho só que pode ter sido isso, é o argumento mais plausível que observamos. E um outro fato que a Carol vai falar aqui agora nas manchetes é que ele, também o prefeito Heloísio, informa que, na realidade, o recurso para a construção do Centro de Exposições Expo Minas, Poços de Caldas, não é definitivo. Segundo ele, o que ele acredita é que haja apenas intenção e promessas. Isso daí já é um assunto, por exemplo, que o doutor deputado Carlos Mosconi providenciar essa resolução o quanto antes. Porque a assessoria, me perdoe, a assessoria do deputado Carlos Mosconi encaminhou jornais ontem ou anteontem uma nota, inclusive com foto junto do prefeito, dizendo que tinha sido disponibilizado os recursos. Né? E o que o prefeito está dizendo é que existe só uma intenção de repassar esses recursos. Não é verdade, não é desculpa de maneira nenhuma, você sempre intenção colabora e promessas, segundo consta nessa reportagem. Consta nessa matéria do Jornal do Mantiqueira, matéria de capa, diz exatamente isso, que o prefeito disse que a obra do Centro de Convenções não passa de promessa, segundo o que está escrito aqui. Ele disse que já esteve várias vezes na sede da Codemig e em nenhuma delas foi dito que existem recursos para o empreendimento e que as obras teriam início. Então está aqui, olha, a manchete do Jornal da Mantiqueira, já no Folha Popular e nos demais jornais, traz a manchete que você acabou de acompanhar a reportagem, que o fórum não vai acontecer mais no Horto Municipal. Está aqui o Jornal da Cidade, a Prefeitura dá abertura para debater o meio passe, a respeito aí, passe para os estudantes, e no Jornal de Poços, o prefeito recua na doação da área do Horto para o novo fórum. Traz também que réu falta julgamento, é condenado a mais de 18 anos de prisão. Está aqui, olha. São as principais aqui de hoje circulando aqui em Poços de Caldas. Fábio, só fazer um comentário? Só fazer também um adicional em relação a essa questão da audiência pública, que é importante publicar nos veículos de comunicação com antecedência necessária, em todos os meios, a realização da audiência pública e dar oportunidade também para as opiniões opostas, né, contrárias à ideia inicial, se manifestar adequadamente para não haver esse tipo de problema, não dá brecha para que haja esse tipo de coisa, porque isso decepciona toda a sociedade que gostaria de ver um debate saudável, salutar, em relação à doação dessa área do Horto. Então fazer tudo certinho, com o tempo antecedente necessário e deixar outros também se manifestar é um exercício da democracia. Pode falar, olha, eu quero fazer um comentário. Nos blocos anteriores, a doutora Francisca citou o doutor Álvaro e o Murilo Rosa diz aqui que o que fizeram, na opinião dele, o que fizeram com o doutor Álvaro foi uma grande covardia. Se não teria como ele voltar a clinicar em Poços de Caldas. Eu creio que assim, seria uma honra para a gente ter novamente o doutor Álvaro como nosso colega. E eu creio que depois que passar toda essa tempestade e a verdade for provada, é um convite que nós temos assim, um compromisso de fazer ao doutor Álvaro. Voltar a trabalhar com a gente na nefrologia, na medicina intensiva. Eu não sei se ele seria novamente pioneiro em montar uma central, um centro transplantador em Poços de Caldas. Porque eu vejo que o sofrimento, essa pena do sofrimento já é uma pena tão grande, esse sofrimento moral, esse desgaste de imagem, essa acusação. Mesmo que eles sejam absolvidos, eles já estão passando por uma pena que realmente, eu acho que ele não... O dano ele e os outros colegas não gostariam de passar por essa situação de novo. E vale a pena lembrar que tudo isso também culminou no ano, parece, de 2001, com a perda de Poços de Caldas ser um centro de transplante, né, na época, com até acreditamos um empenho pessoal do então ministro José Serra, que duramente fez aí uma série nos causou muitos transtornos na época, né? Perdemos aí uma série de transplantes e Poços de Caldas estava num clima bom, numa ascendente aí em relação à medicina.
Eu quero mudar um pouco o assunto. Na realidade, esse assunto dos transplantes é muito complexo. Em apenas uma edição não conseguiremos expor claramente todas os pontos, né? Mas eu quero falar do setor de hemodiálise da Santa Casa. Como está? Nós temos em Poços de Caldas, no setor de hemodiálise, cerca de 100 pacientes de Poços e microrregião que fazem hemodiálise ali. Nós funcionamos em 3 turnos, trabalhamos das 7 da manhã até mais ou menos as 22h30. E nós já estamos assim com o nosso limite de atendimento para esses pacientes. E a Secretaria Municipal de Saúde já viu a necessidade de estar trabalhando junto à Santa Casa para que se aumente o número de máquinas, o número de pontos disponíveis para a diálise de novos pacientes. Outros pacientes estão chegando, precisam iniciar tratamento dialítico, nós não temos vaga para assumi-los no momento. Eu ia chegar exatamente desse aumento. E aí, como nós não temos vagas para assumi-los no momento, a Secretaria Municipal de Saúde está tendo que encaminhar esses pacientes para Pouso Alegre, no caso, Alfenas, tem outros locais próximos que fazem hemodiálise. Isso não é só em relação ao SUS, nós tivemos há pouco tempo um paciente também nosso que é pertencente a um determinado convênio da cidade e nós não tínhamos vaga também para aceitá-lo. Então, ele está dialisando na cidade próxima de São João da Boa Vista, até que então nós tenhamos novas vagas. São feitas quantas diálises por semana? O paciente, cada paciente dialisa 3 vezes por semana durante 4 horas. E é interessante também que é uma situação muito difícil para eles, porque às vezes a gente pensa que não, são só 4 horas que ele fica ali. E conversando outro dia com uma paciente que mora Ponto da Cascata. Ela me disse que ela leva 1h30 para vir, 1h30 para voltar. 4 horas de diálise já são 7 horas. Precisa chegar no mínimo 15 minutos antes e sai 15 minutos a meia hora depois, ou seja, se despende um dia todo. Porque, lógico, a prefeitura ela disponibiliza, pegam esses pacientes em casa, levam de volta, mas o carro vem cheio de pessoas, então tem que passar por vários bairros para levar esses pacientes e depois ir entregando em vários bairros. E muitas vezes quem mora mais distante acaba realmente morando em Poços de Caldas, levando 1h30 para chegar ao serviço. Então, é muito difícil, né? As mudanças que eles têm no dia a dia de vida. Perdem 3 dias por semana. E muitos deles poderiam estar transplantados se nós não tivéssemos perdido o descredenciamento. Verdade, perdendo o nosso credenciamento. Infelizmente, né, doutora? Infelizmente. Mas quem sabe vamos trabalhar, né, juntos todos, né, toda a sociedade, as organizações civis aí, médicas e políticas também, para poder, quem sabe, um dia retornar. Acho que o mais importante nesse momento é a gente provar a inocência. Verdade. E depois disso a gente trabalha nessa possibilidade ou não de retorno. Nessa frente aí de trabalho. Nessa frente. Legal. Doutora Francisca, eu quero agradecer a sua presença, a disponibilidade de nos atender. Desejo felicidade e desejo que a senhora possa voltar a outras oportunidades para a gente falar também de doenças dos rins e tudo mais. A gente está ali à disposição. Os nossos telespectadores sempre gostam de assuntos relacionados à saúde, que é tão importante. Obrigado. Muito obrigada. Hélio, obrigado essa semana aí pela sua jornada dupla. É um prazer estar com todos vocês aqui, né? E ainda mais com pessoas tão importantes, doutor Tasca, doutora Francisca, né? Que trazem notícias sobre a Santa Casa, que é uma instituição aqui de Poços de Caldas, sempre muito querida por todos nós, né? Meus filhos nasceram na Santa Casa, eu fiquei lá internado várias vezes com cálculo renal, né? Então eu sei da importância da Santa Casa, da seriedade dos seus médicos, dos seus funcionários. Queria até aproveitar e mandar um abraço lá para o Hermindo Baran Neto e para a engenheira Natália, lá do setor de arquitetura, também assistem sempre o nosso programa, e lá para o pessoal do bairro Santa Ângela, Liliane, que é irmã da repórter Diana Albuquerque, Guilherme, e para Maria Rita, que também me encontraram comigo lá na 5, mandaram um grande abraço para vocês, e o Zambrano e Carol. Obrigada. O pessoal adora vocês. Um abraço. Grande abraço. Obrigado. Aí, boa semana. Também adoramos. Tchau, Carol. Agora também vamos despedindo. Obrigada, doutora Francisca. O Hélio aqui, contagem regressiva aí do Hélio para os 150 programas. E aqui deixar um convite que a Biblioteca Júlio Bonazzi, localizada no Complexo do Monjolinho, hoje realiza o primeiro sarau às 19 horas e convida todo mundo para se expressar através de poesia, de canções desse acontecimento de hoje. É uma ótima quarta, a gente se vê amanhã. Até lá. Até amanhã. Tchau para você, uma boa quarta-feira.